Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Irmãos, uma das coisas que muito eu penso e reflito em relação à saúde espiritual dos irmãos, de um modo geral, é sobre o que de fato satisfaz a alma de vocês. O que de fato satisfaz a nossa alma? Todos nós temos nossas satisfações ou objetos de satisfações dos mais variados. Como, por exemplo, todos nós temos a nossa comida predileta. Tem aquela comida predileta na qual você, quando se alimenta dela, quando você degusta, seu cérebro explode de prazer, né? Temos aquele perfume que a gente mais gosta, do cheiro, né? Que a gente já usou na vida em algum momento e de repente a gente está em determinado ambiente e alguém passa e aquele cheiro nos traz boas lembranças e ao mesmo tempo um momento assim de satisfação, de prazer, né? E tantas outras situações da vida. A gente tem esses momentos de satisfação, eu não diria plena porque acaba. Mas, sendo cientes disso, é importante a gente pensar sobre por que servimos a Cristo? Qual o grau de nossa satisfação com Cristo? À medida que a vida cristã vai acontecendo, à medida que a roda da vida cristã vai girando, nós corremos alguns riscos que muitas pessoas não percebem, mas são sutis e muito perigosos. Por exemplo, por que vir à igreja? Alguns começam a criar satisfações em vir à igreja por causa dos irmãos. Só para ver os irmãos. Porque é bom estar na companhia dos irmãos. Às vezes a pessoa é solitária, tem uma vida de um certo modo até apartada da família, não tem muito contato, e cria-se essa satisfação em estar com os irmãos. Estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que isso é errado. Eu estou trazendo para vocês a reflexão sobre até que ponto isso é a principal satisfação que temos de estar na igreja. Algumas pessoas têm outras razões por vir à igreja, por vir aos cultos. Mas a pergunta que não quer calar é: e Cristo? Qual é a satisfação que você tem por Cristo, pela pessoa de Cristo? Que grau a satisfação do seu coração está a pessoa de Cristo? Porque o religioso, ele começa a criar a satisfação plena do coração dele, ou começa a se satisfazer de um modo mais intenso em práticas meramente religiosas. Por exemplo, todo mundo veja que ele sempre ora, que todo mundo veja que ele dirige culto, que todo mundo veja que ele canta, que todo mundo veja que ele prega, que todo mundo veja que ele fica na portaria, que todo mundo veja
que ele se veste bem, se arruma bem. Então, essa torna-se a sua plena satisfação em ambientes cristãos. E sutilmente ele foi perdendo Cristo como a sua principal satisfação em vir à igreja, em estar na igreja, em se juntar ao povo de Deus para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Ele perdeu o Cristo de vista, ele perdeu o Cristo de seu norte, e ele passou a colocar no lugar algumas outras coisas que não são ilícitas, não são necessariamente ruins, mas não devem jamais ser a principal. E o cuidado do apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses foi exatamente deixar claro que ele amava a igreja, ele amava os irmãos, ele tinha todo um carinho, mas ele amava mais a Cristo. A ponto dele dizer o seguinte, veja no capítulo 1, lembrem que essa carta é uma das cartas da prisão, certo? Quando ele estava preso em Éfeso. Então ele escreveu 4 cartas e essa é uma das. Então ele escreveu no versículo... Vamos do versículo número 19. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Há um debate se essa carta foi escrita em Éfeso ou em Roma. Os estudiosos, em sua maioria, concordam que foi escrita em Éfeso, quando ele esteve preso em Éfeso, haja vista que ele tinha esperança de ser liberto. Quando você lê 2 aos Coríntios, ou 2 Timóteo, por exemplo, você já encontra ele muito consciente de quê? De sua morte. Já não mais de seu livramento, mas de sua morte. Aqui ele declara a sua esperança, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Mesmo assim, ele tinha certa consciência de quê? De que ele também estava, mas ele também podia morrer. Ele tinha a esperança muito forte de ser livre, de ficar livre, mas ele também podia morrer. Ao ponto de ele dizer o seguinte, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceba a perspectiva do relacionamento de Paulo com Cristo. Um relacionamento de adoração plena a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Para Paulo, viver ou morrer, tudo fazia parte do projeto de existir para a glória de Deus. Então ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que louco, não, esse homem? Diante de um mundo tão materialista feito nosso, diante de um mundo que luta cada vez mais para se enraizar neste planeta Terra, nessa existência, diante de perspectivas científicas que a gente possa esticar um pouquinho mais a vida aqui, Paulo chega a esse nível de dizer, para mim eu viver é Cristo, se eu vou viver, que seja para Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Mas por que é lucro? Aí ele diz, se eu continuar vivendo, ainda fazer algum trabalho frutífero, né? Poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Claro, porque ele queria continuar servindo ao Senhor, ele queria continuar sendo útil ao reino de Deus. Sendo que esse viver aqui era o viver Cristo. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Como é que alguém pode, em sã consciência, ter o desejo de partir desta vida? Ou esse homem ama muito a Cristo, ao ponto de desejar estar logo com Ele, ou ele é um louco. E eu prefiro acreditar que esse homem ama tanto a Cristo, que ele não enxergava mais nenhuma perspectiva de coisas satisfatórias neste mundo e nesta vida que pudesse superar em grau
a satisfação que ele tinha no coração de estar com Cristo. E ele diz: o que é incomparavelmente melhor. Melhor que o casamento. Melhor que o dinheiro no fim do mês. Melhor do que compras. Melhor do que carros de luxo. Melhor do que casas de luxo. Melhor do que bolsas de grife. Melhor do que sapatos de luxo. Melhor do que relógios de luxo. Melhor do que futebol. Melhor do que videogames. Melhor do que comidas prediletas. Melhor do que você possa imaginar. Na cabeça do apóstolo Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O que Paulo está nos dizendo com isso, irmãos? Que para o cristão genuíno, em primeiro lugar, morrer não é ruim. Ai, pastor, como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar meu marido? Como é que vai ficar a minha esposa? E ele não existia antes de você, não, por exemplo? E Deus não cuidava dele e não cuidava dela? Mas meus filhos, pastor, e meus filhos? E Deus vai deixar de cuidar deles? Nunca. Aliás, talvez cuide até melhor do que você. Aliás, não, com certeza. Vai cuidar melhor do que você. Ele vai colocar ele no prumo. Coisa que às vezes nós pais queremos super proteger e tirar daqui, né? E fazer com que o menino não caia e se arranhe. Não, Deus vai deixar o menino cair, se arranhar, para ele aprender e ser alguém forte na vida. Assim como hoje nós somos fortes depois de muita perda que ele permitiu que a gente passasse, né, irmã Guilhermina? Então, amados irmãos, a plena satisfação em Cristo é algo que caracteriza um genuíno cristão nascido de novo. E quando Paulo fala isso aqui, Paulo não está usando de um discurso que hoje a gente lê com certa distância, a gente lê com certo distanciamento, com certa frieza, né? A gente olha, que coisa lindinha, que coisa fofinha. Não, irmãos, isso aqui ele estava preso. Ele não estava escrevendo isso aqui no conforto do seu escritório cheio de livros na prateleira atrás, não. Ele estava escrevendo isso aqui numa masmorra, preso, acorrentado. E ele estava dizendo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque para esse homem aqui, nós devemos sempre traçar essa linha divisória entre quem era Paulo antes e quem é Paulo depois. Quem era Paulo antes de Cristo? Perseguidor da igreja. Um homem que consentiu na morte de Estevão. Não é isso? Um homem que maltratou irmãos. Um homem que era temido pela igreja naquela época. As pessoas tinham medo de Paulo, temiam Paulo. Mas então Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele se converte. E ao se converter, você encontra Paulo agora com uma vida plenificada de Cristo. Plenificada de Cristo. Ele passou por um processo de transformação tão impactante, tão forte na vida dele. Você não encontra mais Paulo falando nada em suas cartas, que é onde nós temos de fato a vida dele, né? E até nas suas missões evangelísticas. Você não encontra mais Paulo tratando de nada a respeito da própria vida dele, dos valores dele, dos prazeres dele, das satisfações dele. Você não encontra mais. Tudo agora se refere a Cristo, tudo Cristo em primeiro lugar, tudo Cristo, plenamente Cristo. E ele tinha um quê a mais que ele tinha que provar realmente para a igreja que amava a Cristo desse modo intenso, porque ele já tinha provado para a igreja que era perverso com a igreja quando ele não era convertido ao Senhor. Mas quando ele foi convertido ao Senhor, a igreja deixou ele por um tempo ali de molho para ver, para analisar. É tanto que ele vai dizer, né, que ele era o menor dos apóstolos, que ele foi perseguidor da igreja, que ele trabalhou muito mais do que os outros, exatamente para quê?
para provar que ele agora amava Jesus de fato e de verdade, ao ponto de dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, isso envolvia o quê? Uma mudança radical de vida. Uma mudança radical de perspectivas. Se antes ele olhava para cá com toda a intensidade do seu coração, agora ele olha para o outro lado, ele olha para Cristo com toda a intensidade do seu coração. Ao ponto dele dizer, dentro da própria carta aos Filipenses, aos irmãos de Filipe, Paulo vai dizer o seguinte, veja comigo, depois dele dar uma explicação de quem ele era, do porquê ele poderia confiar na carne, tal, que ele era hebreu de hebreus, foi fariseu fiel, né? Guardou a lei de um modo fiel, era zeloso. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele seguia estritamente ali todas os critérios externos que a lei requer para um fariseu. Veja como ele era. Mas aí no versículo 7 ele diz, olha, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em outras palavras, aquilo que antes ocupava o primeiro lugar no meu coração, saiu dessa posição e agora Cristo ocupa o primeiro lugar no meu coração. Tudo por Cristo. Meu viver agora é Cristo. Considero tudo isso como perda, Fica para trás aí. E esse é um dos pontos, meus irmãos, em que na igreja moderna nós estamos tendo, somente os pastores, de um modo geral os líderes, estão tendo dificuldades em lidar com certas circunstâncias na igreja, porque cada vez mais você encontra gente que diz que serve a Deus, que quer servir a Deus, mas que não está disposta a abrir mão, considerar perda outra coisa para colocar Cristo como seu grande lucro. Não está. A gente está usando cada vez mais de um eufemismo moral e ético muito forte para que a gente tente acomodar Cristo e nossas satisfações materiais, nossas satisfações pecaminosas, nossas satisfações carnais deste mundo. Nós temos trabalhado isso ao longo do tempo na igreja com a velha ou com o velho trechinho com que a gente justifica muitas coisas que não é para a gente fazer. Como, por exemplo, não faz mal. Não faz mal, pastor. Sabe, eu sei que Jesus mas isso aqui, que mal faz? Não faz mal. E essa historinha do não faz mal, a gente vai colocando coisas dentro dessa sacola. De repente a gente está tomado, certo? De pecados, de decisões problemáticas, de circunstâncias que não glorificam a Deus em nossas vidas, mas a gente está lá justificando em nome de quê? Do não faz mal. Foi assim que, por exemplo, começou o pastorado feminino na igreja. Um exemplo disso é o pastorado feminino. Sei que tem nada a ver com o que eu estou falando aqui de nossa satisfação em Cristo, mas é só para pegar um gancho aqui, para vocês entenderem melhor. Que mal faz uma mulher pregar no domingo à noite? Olha, ela prega até melhor que o pastor. Que mal faz? E aí começou a roda a girar. Aí, à medida que a roda foi girando, o que é que nós temos hoje? Apóstola. Hoje nós temos até apóstola. Que o nome não é apóstola, né? Então, nós chegamos a esse nível. Vocês compreendem? Do quê? Do não faz mal. A gente foi tentando conciliar Cristo com algumas coisinhas, algumas percepções da nossa cultura, do nosso mundo, dos nossos ambientes, das nossas circunstâncias, e a gente foi ali carimbando. Não faz mal, Cristo. Isso aqui também não faz mal com Cristo.
Também não faz mal com Cristo. E a gente foi juntando uma coisa com a outra e o resultado é essa maluquice que nós temos mundo afora. Essa loucura que nós temos mundo afora. Então, não, isso não funcionava, não era assim que funcionava na cabeça de Paulo. Paulo respirava Cristo. Paulo vivia Cristo 24 horas do seu dia. Tudo girava em torno de Cristo. Da vontade de Cristo, do amor de Cristo, do poder de Cristo, da bondade de Cristo, da pessoa de Cristo, da glória de Cristo. Tudo o que ele fazia. Quando Paulo escreveu primeiro aos Coríntios 10, 31, vocês acham que ele estava sendo hipócrita? Muitas vezes eu disse isso, de um modo da boca para fora. Temos que viver, irmãos, para a glória de Deus e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, como ser humano, a gente coloca isso, mas de repente, no outro momento, a gente está procurando algum prazer em alguma coisa que seja agradável ao nosso coração, que não tem nada a ver com Deus. Então, de vez em quando, a gente... Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, eu acredito plenamente que quando ele escreveu isso aqui, 1 Coríntios capítulo 10... Portanto, se vocês comem ou bebem, verso 31, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acredito plenamente que Paulo vivia isso aqui. Desde a sua conversão, ele passou a viver isso aqui como, sabe, como o ar que ele respira. Tão intensa era a sua relação com Deus, com Cristo, era a sua intenção de servir a Cristo, de viver a Cristo. Até porque, irmãos, naquela época não tinha esse negócio de meia conversão, de se converter um pedaço e outro não. Ou você se convertia de fato, meu chapa, ou você estava ferrado, porque você estava se associando a pessoas que estavam sendo perseguidas, a pessoas que estavam presas, a pessoas que estavam à beira da morte. Mas como a gente consegue sentir o peso disso, com tanto conforto que a gente tem hoje, a igreja brasileira, a igreja do Ocidente? Como que a gente consegue sentir o peso das palavras do apóstolo Paulo diante de tantas coisas que são para a gente renunciar e a gente não renuncia, carimbando com o não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal. O apóstolo Paulo disse de si mesmo, olha o que esse homem disse de si mesmo. Atos, capítulo 20, por favor. Atos 20, versículo 24. O texto vai dizer assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o tom que esse homem usa. Vamos ler com calma. Olhe com bastante atenção para esse texto. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que há de precioso nessa vida, Paulo, para você? O que há de precioso? Ele diz, nada. Nós poderíamos dizer muitas coisas, não é não? Mas ele diz nada. Mas por que Paulo? Aí ele completa. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se tinha algo nesta vida que de fato satisfazia plenamente o coração de Paulo, era completar a carreira e o ministério que ele recebeu de Deus. Paulo fazia tenda pensando no ministério, pensando em servir a Cristo. Paulo caminhava na rua pensando em como desenvolver melhor seu ministério para Cristo, servir a Cristo. Paulo comia, Paulo bebia, Paulo fazia qualquer outra coisa pensando em como ele ia desenvolver, completar a carreira e o ministério que recebeu da pessoa de Cristo. Tudo o que ele fizesse, ele fazia
exatamente tendo essa perspectiva como centro, como a espinha dorsal da sua existência. Vamos dizer que Paulo fosse para a escola. Se Paulo fosse para a escola, ele ia para a escola pensando em como completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Se Paulo fosse um funcionário de uma empresa, qual tivesse que entrar às 7 horas da manhã e sair de 5 da tarde, ele fazia isso pensando em completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Se Paulo estivesse no trânsito, dirigindo seu carro, era da mesma sorte. Eu acredito que era assim que funcionava a cabeça de Paulo, irmãos. A cabeça de Paulo era assim. Inclusive, esse princípio é o princípio que os puritanos vão chamar de corandel. Coran, C-O-R-A-M, Deo, D-E-O. Corandel. É uma vida na presença de Deus. Uma vida constantemente na presença de Deus. Tudo que se fazia consciente de que estava vivendo, se fazendo na presença de Deus. Então você não vai furar fila, porque você sabe que está vivendo na presença de Deus. Você não vai colar na escola ou na faculdade, porque você sabe que está vivendo o corandel, na presença de Deus, fazendo tudo ante os olhos de Deus. Tudo então passa a existir como louvor e como adoração. Você vai se comportar nos ambientes onde você está, com uma linguagem bíblica, com uma conduta cristã, porque você vive o princípio corandel. Você se satisfaz com isso. Sua plena satisfação é essa, é servir ao Senhor, é Cristo. Então, no fim das contas, por que você vem à igreja? Por Cristo. Se Cristo não for a sua plena satisfação, é uma questão de tempo para você não vir mais. E vai vir outras satisfações que vão sobrepujar aquela, e aí você vai perder o seu ambiente. Por que é difícil você matar um cristão genuíno? Você destruir um cristão genuíno? Por que os perseguidores têm essa... Porque eles não conseguem ir na alma dos cristãos genuínos e arrancar essa plena satisfação na pessoa de Cristo, que quer eles estejam no topo da montanha, quer eles estejam no vale mais profundo, eles estarão felizes com Cristo da mesma forma. Ao ponto dele dizer, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então essa é a perspectiva, irmãos, que nós devemos trabalhar em nossa existência. Dessa nossa satisfação plena em Cristo, vem as demais coisas. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas da vida têm que vir depois. Primeiro, Cristo. Cristo primeiro. Cristo antes das amizades. Cristo antes dos prazeres dessa terra. Cristo antes dos entretenimentos. Cristo antes de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Cristo. Cristo antes da sua família. Antes do seu marido. Antes de seu filho. Antes seja lá o que for. Cristo. Se não for Cristo, você tem que rever seu cristianismo. Você tem que rever se de fato você nasceu de novo. Veja os apóstolos. Veja os apóstolos. Como foi que eles morreram? Segundo a tradição, o único que não foi martirizado foi João. Mas ele também sofreu banimento para a ilha de Patmos e foi jogado dentro de um tacho de óleo quente. Ele também sofreu. A gente está fritando um ovo, quando cai um pinguinho de óleo na gente, né? Passa logo a mão, bota debaixo d'água. Mas a gente ser jogado dentro de um tacho de óleo quente. Hein? Veja como eles morreram. Agora me diga, onde era que estava a satisfação daqueles homens para mesmo morrendo na condição que eles morreram, serem fiéis até o fim?
Onde estava a satisfação deles? O que eles queriam com isso? Eles queriam apenas as bênçãos de Cristo ou eles queriam o Cristo das bênçãos? Eles queriam o Cristo das bênçãos. Meu amigo, se Jesus chegar para você e disser, eu vou te dar todas as bênçãos que você me pedir, mas você não terá a mim. Nesse dia diga, não, Senhor, eu não quero. Não me dê nenhuma bênção, contanto que o Senhor não me deixe. Contanto que o Senhor não deixe de ser a plena satisfação do meu coração. O motivo de minha mais profunda alegria. Porque é isso, irmãos, que nós vamos precisar no nosso leito de morte. Nós vamos precisar chegar a cruzar o rio da eternidade com Cristo plenificado em nosso coração. Com Cristo em primeiro lugar em nosso coração. Com Cristo assumindo plenamente, completamente, o trono da nossa existência. Nossa satisfação tem que estar em Cristo. Se alguma coisa mais que Cristo, se alguma coisa te faz sorrir na igreja, mais do que o nome de Cristo, você caiu na idolatria. Você descambou para a idolatria. Você está idolatrando qualquer outra coisa. Você está idolatrando amizade, você está idolatrando elogios, você está idolatrando cantar, pregar, você está idolatrando servir de algum modo. Então você tem que pensar em Cristo somente. Solos Cristos. Cristo somente. Meu prazer, mas pastor, é porque o meu prazer é cantar. Ah, pastor, se eu soubesse como é que eu fico quando eu canto na igreja. E se você perder a voz? Porque meu prazer é pregar, pastor. Quando eu prego, eu me sinto pleno. Se tu perder a voz também. Meu prazer, pastor, é ler. Meu prazer é ler a Bíblia. Eu tenho um prazer enorme em ler. E eu tenho um prazer em ler também outras literaturas. E eu leio muito. Meu prazer é ler. Eu tenho um prazer enorme na leitura. E se você ficar cego? E não puder mais ler? Meu prazer é tocar violão. E se você quebrar o dedo? Vocês compreendem? Mas se você ficar cego, surdo e mudo, ainda assim, você terá o seu coração para falar com Cristo. E para amar a Cristo, e para se deleitar em Cristo, e para se satisfazer em Cristo. Por isso que Cristo tem que estar no primeiro lugar, irmão, sempre. Devemos amar a Cristo. Sabe? Por que você não falta culto? Cristo! Cristo! Eu amo estar com a igreja de Cristo e eu amo a Cristo, meu Senhor. Por isso que eu me esforço, por isso que o meu prazer não é meramente estar num ambiente cristão. Meu prazer é estar com Cristo e a sua igreja. Essa é a minha plena satisfação. Irmãos, os jovens que vivem plenamente para Cristo, os casados que vivem plenamente para Cristo, os idosos que vivem plenamente para Cristo, eles são muito mais felizes do que qualquer outro ser humano na face da terra que coloca em primeiro lugar a satisfação da sua alma em coisas triviais deste mundo, em coisas triviais dessa terra. Coisas triviais que são hoje, mas não são amanhã. Por isso que Jesus disse assim, que escandalizou os judeus. Jesus disse a respeito dele mesmo: João 6, vamos do verso 29. Lembra que ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, então
Depois de andar sobre o mar, ele teve um encontro. Então ele começou a falar sobre o que ele era. Jesus respondeu, a obra, verso 28. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou, que ele enviou. Essa é a obra. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A plena satisfação do coração do cristão é se alimentar de Cristo. De Cristo. Por isso que eu não me importo se eu estou num ambiente que tenha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ou se eu estou num ambiente que tenha 4, 5 pessoas adorando a Deus. Porque o objeto da minha adoração é Cristo. Ele é o pão que alimenta a minha alma. Tem gente que diz assim, não, eu só gosto de congregar onde tem muita gente. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Do contrário também, tem pessoas que assim, eu só gosto de igreja pequena. Eu só gosto de igreja pequena. Porque você na igreja pequena, se todo mundo se conhece, isso também corre idolatria. Eu gosto de congregar, sabe aonde? Aonde Cristo está. Eu gosto de congregar onde Cristo é centralizado, onde Ele é entronizado, onde Ele é glorificado, aonde o povo ora ao seu nome, aonde o povo busca a sua face, aonde o povo ama mais que todas as coisas. É ali onde eu gosto de congregar. É ali onde eu gosto de estar, onde os louvores cantam adoração ao seu nome, onde a pregação exalta o seu nome, onde os irmãos celebram o nome de Cristo, onde os irmãos se alimentam do pão do céu. Ele é o pão que Deus nos deu. Jesus é o pão que a gente precisa. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus disse no verso 37, no último dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, satisfação plena, absolutamente plena no Senhor. Então, meus irmãos, que a nossa satisfação seja Cristo. Que a nossa alegria primaz, que o nosso contentamento esteja em primeiro lugar na pessoa de Cristo. Ao ponto que a gente possa chegar junto com o apóstolo Paulo e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelos dias bons, posso passar pelos dias maus. Mas por que, Paulo, você pode? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Aquece o nosso coração, gera em nosso coração estima pelo Senhor cada vez maior. Nos ensina a te amar, Senhor Deus, a lidar com a tua palavra, a lidar com os teus valores, ó Deus, como o teu servo, o apóstolo Paulo, nos deixou o exemplo. Como ele assim, sendo homem feito nós, pecador feito nós, te amou, ó Deus, de tal maneira, de um modo a deixar o exemplo, o qual devemos imitá-lo. Assim, Senhor, nos ajuda a te amar, nos ajuda a cada vez mais nos alimentar nossa alma do pão da vida e a beber da fonte de água viva que é o Senhor. Assim, ó Deus Todo-Poderoso, permanece com a tua igreja, ouve as nossas orações, para que cada vez mais possamos dizer uns para os outros, meu viver é Cristo, meu morrer é lucro, pois estar com Cristo
é incomparavelmente melhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém.